Clec. Oi, gurias. Oi, ouvintes. Tudo bem? Mais um episódio do Conversa no Closet no ar. Oi. Olá, pessoal! Gente, a gente já começou esse episódio aqui. Tem a pré-produção, né, do episódio, que é quando a gente conversa, discute um pouquinho assim antes da gente começar a gravar. E a gente já começou nesse ritmo aqui, porque hoje a gente vai falar de bagunça, tá? Basicamente, a bagunça da minha parte, porque eu não, não sabia que estava liderando, que estava conduzindo essa conversa. Então, não sei qual vai ser o que vai ser do fim desse episódio. Espero que a gente goste. Espero que seja legal. Espero que, além de tudo, acima de tudo, a gente traga alguma mensagem interessante para vocês, né? Então, a gente vai falar sobre caos e ordem. Então, as diferenças. As diferenças não, né? As, os contrastes entre ser uma pessoa bagunceira ou ser uma pessoa organizada, e também o quão não necessariamente a gente precisa estar dentro daquela caixa do rótulo de ser bagunceira ou ser bagunçada. Eu acho, sim, que essas duas coisas podem coexistir, e eu sou uma pessoa que, não necessariamente sempre, mas eu consigo coexistir o meu lado bagunceiro e o meu lado organizado. Não é com muito. Com muito. Nossa, eu tô esquecendo as palavras hoje. Não é assim com muito êxito, mas às vezes eu consigo. E aí eu me sinto super orgulhosa de mim. O que acontece? Particularmente, vou falar uma introduçãozinha, né, gurias? Eu sou uma pessoa que eu ouvi muito da minha vida inteira que eu sou bagunçada, caótica. Eu me vejo assim? Não. Eu não acho que eu sou assim. Mas as minhas emoções, eu acho que elas refletem a maneira como eu tô angustiada, como eu tô desorganizada, e aí acaba que, às vezes, o meu mundo fica dessa maneira. Não necessariamente nas minhas coisas, né? Tipo assim, na minha casa e tudo mais, às vezes sim, mas muito na maneira como eu me comunico, como eu me expresso, como eu existo. Eu acho que, às vezes, eu fico muito mais ansiosa porque eu acho que as minhas emoções estão bagunçadas. Não consigo, assim, organizar elas de uma maneira muito boa. E aí, como é esse constante fluxo de emoções e de pensamentos, eu acho que eu pareço ser bagunçada. E eu ouvi, né, muito que eu sou bagunçada o resto, assim, não o resto da vida, mas credo, o resto da vida. Toda a tua Que vida. horror, né? O resto da minha vida a partir, né? Nossa, que horror. Toda a minha vida até aqui. Mas eu estou tentando, gente, não é uma coisa muito fácil. E aí eu quero falar com vocês, gurias, como que vocês lidam com isso? Vocês acham que vocês se caracterizam dentro de uma dessas caixinhas e vocês conseguem se ver ali o tempo inteiro? Ou vocês são tipo que nem eu? Ou sei lá, uma outra forma, não sei o que que seria, né? Tipo assim, um avatar. Não sei viver na bagunça. Não consigo lidar bem com a bagunça, fico irritada, né? E não sei viver de outra maneira, a não ser organizada, planejada, sabendo onde é que minhas coisas estão. Eu noto quando as coisas estão fora do lugar, quando estão no lugar de ser. Eu sei onde minhas coisas. Eu sei tanto onde minhas coisas estão que às vezes é ruim, porque vai que eu coloquei em outro canto. Aí eu sempre tô com a sensação de que eu esqueci as minhas coisas. Porque vai que eu inventei de colocar em um outro canto. Mas, nossa, eu acho que eu tenho um toque. Eu acho que eu tenho um toque. Minha organização é nível toque. Ou melhor, não nível toque, mas é quase lá. Ela poderia ser lá, mas ela não, ainda não é lá. Mas à medida que eu vou ficando mais velha, pior eu vou ficando. Mais insuportável eu vou ficando. Vou escalando, sabe? Então, não me importo de ter o rótulo de organizada. Não me importo de estar dentro da caixinha da organização, porque tudo tem que ter um lugar. Então, pronto, então tem que ter a caixinha da organização. Cara, meu marido Exato, já sofre. começamos por aqui, né? É, exatamente, meu marido sofre, porque quando ele inventa de colocar uma coisa fora do lugar, eu vou lá e começo a militar, né? Porque isso aqui é uma casa, isso aqui sendo uma casa, quer dizer que todas as coisas têm que ter o seu devido lugar. Se não tem um lugar para esta coisa, quer dizer que esta coisa precisa ir embora.
Ou então, né, se reorganizar para que caiba aquilo ali, né? Existe uma mensagem quando tem coisa demais. Ai, meu Deus. Existe uma. Fiquei nervosa, tá vendo como eu detesto desorganização? Enfim, eu acho que existe uma mensagem muito clara quando a gente vê que tem coisa demais e não tem onde a gente colocar alocar essas coisas, né? Para vários sentidos da vida. Quando tem coisa demais e, enfim, tá ali sobrando, né? Então, a minha filosofia de vida é essa. Assim, aqui vai ser vai ser vocês duas daí e eu de cá completamente o contrário. Desculpa, Como amigas. assim, vocês duas? Eu nem falei ainda. Maria Maiana, pelo amor de Deus do céu. É babado, é babado. Não, a pessoa. Eu tô aqui me prolongando, gente, sabe por quê? Porque assim, a pessoa é mãe. E aí amamenta. Aí o que que a mãe do rolê ela consegue fazer? Ela consegue esquecer de tirar o leite das tetas. Aí ela tá lá tirando o negócio que tá grudado nela, como é que ela tá ali, ela tá sentindo ali, side by side da prótese dela, como é que ela não tá sentindo esse leite? E aí pronto, aí eu tô enrolando aqui, porque a mãe esqueceu, se desorganizou. Então É aqui. como eu disse. É, É como eu disse, esse episódio ele está assim extremamente bagunçado. 100% no tom. A gente tá na bagunça, no Foi, caos. E uma foi. coisa que eu ia falar antes da Ah, gente passar pra Mai, porque eu quero saber a resposta dela, ah. é: a gente foi em relação à bagunça, mas assim, quando a gente pensa bagunça, como tu disse, a Mari foi pro o ambiente desorganizado e tudo mais. Eu cresci num ambiente que era muito organizado. Aprendi isso com os meus pais. Meus pais são muito organizados. Então, assim, tu sai de um ambiente, tu vai para outro, tu não se deixa para trás, tu vai carregando o que tu tá, o que tu levou para aquele ambiente, né? Tipo assim, um pratinho de comida, etc e tal. Não foi fácil de aprender, porque eu era uma pessoa que adorava deixar meu potinho. Meu pai, inclusive, me apelidou de Natália Potter. Talvez porque eu gostava de Harry Potter, sim. Talvez porque eu deixava meus potes, talvez. Mas assim, às vezes essa é, para mim a percepção que eu tenho é, não necessariamente a minha bagunça ela é um caos no meu ambiente. Eu também fico ansiosa quando eu vejo que o meu ambiente está um caos, mas eu também, para mim é meio que uma correlação assim que eu tô discutindo na minha terapia. A minha mente fica uma zona e aí eu às vezes começo a deixar meu ambiente uma zona. Se eu organizo a minha mente ou se eu organizo o meu ambiente, a minha mente tranquiliza e aí eu consigo funcionar. É bizarro. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim é muito a bagunça daqui, sabe? E aí, às vezes eu vejo, tipo assim, eu conheço pessoas ansiosas, mas que são organizadas. Por exemplo, a Mari, que vai para esse outro lado, né? Tô ansiosa, eu preciso organizar. Pra mim, eu tô ansiosa. As luzes. Enfim, viajo na maionese, piro na batatinha e, enfim, completamente drogada. Tu pode falar agora, Mai? Tá, Oi, muito bom. meninas, Quero tudo saber bem? de tu. Gostaria de me defender aqui que não foi por motivos de bagunça que eu não tirei leite. Foi porque a mãe tá trabalhando e a mãe esqueceu. E o povo, os coleguinhas, tá de férias. E aí a mãe tá tendo que cobrir as coisas dela e dos coleguinhas. E eu simplesmente, tipo, tava tão ocupada que eu esqueci, entendeu? Mas não foi por desorganização, não. Foi realmente porque normalmente eu tiro cerca de, tipo, 3 da tarde. Aí a última vez que eu lembrei de chacar era 1 da tarde. Eu olhei o relógio, era 1 e pouca. Aí eu fiz, não, ainda tem um tempo, tipo, não tá cheio ainda o suficiente. Aí quando eu vi, era, tipo, quase 5 da tarde, hora de gravar o episódio. E o dia simplesmente voou. Ai, e vai ficar só pior nos próximos meses, mas faz parte. Fazer o quê? Então, eu sou muito bagunceira, infelizmente. Não posso me defender. Eu acredito que boa parte disso é perfeccionismo travestido de caos. Porque não, esse assunto tem muitas camadas pra mim. Por exemplo, eu acho que eu procrastino, né? Eu acho, não tenho certeza, eu procrastino. Eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer já já.
E aí vai virando uma bola de neve, aquele já. Tipo, era só um negocinho fora no lugar e agora, sei lá, por exemplo, dobrar roupa depois de lavar. Eu odeio. Eu detesto. É algo que eu tenho zero prazer é dobrar roupa depois de lavar a roupa, certo? É algo que, tipo assim, se eu pudesse nunca mais fazer na minha vida uma coisa dentro de casa, eu nunca mais dobrava roupa. Mas eu sou adulta, tenho roupa pra dobrar, tenho que dobrar. Então, normalmente o que acontece é, João pega, lava as roupas, que é na nossa divisão. Ele pega, lava as roupas, aí ele sobe as roupas, aí fica num cesto dentro do meu closet pro quarto não ficar bagunçado. Aí fica num cesto dentro do closet, certo? Aí eu penso, já, quando acabar aqui hoje as coisas que eu tô pra fazer, eu vou pegar esse cesto que acabou de subir e vou dobrar as minhas roupas. Mas aí, o dia vai passando, tem Marina, tem trabalho, tem cachorro, não sei o que lá, eu tô cansada. Ai, amanhã não dobra essas roupas. Aí, eu começo a procrastinar, porque eu fico angustiada de ter que fazer aquele negócio que eu não quero fazer. E aquele 1/6 vira 2/6, vira 3/6, vira 4/6. Ontem juntei jogou 3 em cima da cama. Do tipo assim, você só vai dormir quando essas roupas estiverem fora desses cestos. E aí eu tive que dobrar a roupa. Mas cada roupa que eu dobrava era tipo, meu Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer isso, eu devo fazer isso. Aí quando eu termino de dobrar tudo, que tá lá o closet todo organizado, eu fico. Quer saber? Da próxima vez. Assim que ele terminar de lavar, eu vou dobrar. Porque aí eu não vou acumular, meu guarda-roupa vai estar sempre organizado. Mas aí a vida vai acontecendo. E aí ele escolhe um dia que eu não tô muito propensa pra dobrar roupa, ou seja, sempre. E aí qualquer dia que ele escolha vai ser um dia ruim pra dobrar roupa, aí vai fazendo aquela bagunça. A mesma coisa é isso de sair de um quarto, levo comigo as minhas coisas. O que é que acontece? Minha casa tem 3 andares, né? Não é porque ela é enorme, não. É porque ela é só realmente dividida desse jeito. Porque no Brasil a pessoa vai escutar e vai dizer, nossa, uma casa de 3 andares. Enfim, só gostaria de esclarecer. Ela tem 3 andares. Então, normalmente, o que eu faço é, eu tô no andar do meio. E aí eu tenho alguma coisa lá que eu vou subir e colocar no andar de cima. Assim, quando eu subir, né? Aí eu vou botando na escada. Tipo, quando eu subir, eu pego isso aqui e levo para o lugar certo. E aí eu vou acumulando na escada. Aí, beleza. Quando eu vou subir, eu pego todas as coisas que ficaram na escada e eu subo. Só que normalmente tem coisa do banheiro de Marina, coisa do quarto de Marina, coisa do escritório, coisa do meu quarto. Aí o que é que acontece? Normalmente, como é que tá a minha vida? Eu tô com Marina no braço, indo fazer o que, sei lá, trocar a fralda dela. Aí eu já esqueci que as coisas estão na escada, tá? Aí eu vou subir. Eita, as coisas estão na escada. Ótimo, me lembrei que eu tenho que subir essas coisas. Aí eu pego as coisas que eu tenho que subir, pego Marina e tenho que trocar a fralda. Aí o que é que eu faço? Vou colocar num lugar fácil, isso aqui. E assim que eu terminar de trocar a Marina, eu ajeito isso aqui. Aí eu esqueço. Tipo assim, segue a vida, a Marina tá chorando, o copo tá latindo, sei lá, alguma coisa acontece. Aí eu vou me embora, lá pra baixo de novo. Aí quando eu vejo, já é tipo 10h30 da noite. Meu escritório tem coisa do quarto de Marina, que já tá dormindo, tá? Marina já tá dormindo, então eu não posso entrar no quarto dela e guardar as coisas dela. Aí, sei lá, eu ajeito o que tá no banheiro, ajeito o que for do meu quarto. Mas aí fica coisa no meu escritório que é do quarto de Marina pra amanhã eu colocar, certo? Que agora que ela acordou. Só que amanhã a Maiana acorda, a Maiana ajeita a menina, a Maiana dá a comida, o Jonatas leva pra creche, a Maiana já tá atrasada pro trabalho, com certeza. Aí a Maiana senta, a Maiana vê as coisas de Marina no quarto dela, assim que eu levantar, eu vou levar as coisas pro quarto de Marina. Só que aí, da mesma forma que eu esqueço de tirar leite, eu esqueço de levar as coisas. E aí, junta isso um dia inteiro, 24 horas, aí outro dia, e aí outro dia. Aí tem coisa no vão da escada, não na escada literalmente, mas no vão da escada, assim, no parapeito, pra descer, pra subir, pra guardar coisa do meu escritório, coisa do meu quarto, que era pra estar no quarto de Marina, coisa do quarto de Marina, que era pra estar no banheiro. E aí, quando eu vejo, tá aquele caos. Aí eu penso, eu tenho que tirar um tempo pra organizar tudo. Não é mais só uma coisinha pra levar pro lugar. São muitas coisas. Não vai ser algo que eu vou fazer em 5 minutos. Vai ser algo que eu vou precisar de 2 horas. Aí o que é que acontece? Não tô com tempo. Quando eu parar, eu vou fazer tudo. Então não vai dar pra ser agora, entendeu? Aí eu fico nesse redemoinho de caos causado por mim mesma. E eu sei qual é o segredo. Meu pai e minha mãe são pessoas muito organizadas. E meu pai sempre fala: minha filha, o segredo é estar sempre fazendo um pouquinho. Um pouquinho! Se você mantém organizado, você nunca vai ter que organizar nada, porque tá sempre tudo no lugar. Só que esse é o meu problema. É o dia a dia. Eu sou muito boa de pegar todos os 3 cestos de roupa limpa, dobrar e organizar meu closet e ele poder tirar uma foto e ir pra uma revista, entendeu? Mas eu não sou boa de fazer todo dia aquele pouquinho. Eu sou muito boa de, sei lá, pegar minha cozinha,
tirar tudo de todos os armários e reorganizar tudo, dar fim ao que eu não uso. Ontem mesmo deu um monte de coisa que eu não tava usando. Então, tipo, dou fim àquelas coisas, reorganizo. Você abre a gaveta, assim, tipo, você abre o armário, chega, tipo, você vê o sentido das coisas, sabe? Eu sou ótima em ter o critério de organização. Mas manter o dia a dia, eu sou muito, muito péssima. O que acontece? Eu vivo no caos. E aí, é muito triste, porque eu não queria. E aí, eu tava lendo um dia desses, uma thread no Reddit, que era tipo, pessoas organizadas, com suas casas limpas, como vocês fazem? E tinha várias dicas. E eu sempre leio. Sempre que aparece pra mim esse assunto, eu vou e leio, porque vai que eu aprendo uma coisa nova, né? Mas é sempre as mesmas coisas. Se você sai de um cômodo, já leva com você as coisas que você levou. Se você vai subir escada, deixa na escada. Isso eu já faço, naturalmente. Mas, tipo, se você, tipo, tem muita coisa e não tem lugar pra guardar, dá um fim, sabe? Tipo. E aí, tipo, toda vez eu leio, toda vez eu penso, vou começar a aplicar todas essas coisas todos os dias. E eu não consigo. Mas eu vi uma coisa recentemente que era pessoas assim, nossa, a casa da minha sogra tá sempre perfeitamente organizada. Mas assim, ela não tem nenhum hobby. Ela não faz nada que demande espaço. Ela não pinta, ela não cozinha, ela não conserta coisas, ela não faz nada. Ela passa o dia limpando. Aí a pessoa, alguém falou assim, ué, o hobby dela é manter a casa dela organizada, provavelmente. Ela tem prazer nisso. Aí eu fiz, eu vou fazer disso o meu hobby. Antes que Ana, a cara de Mari, não vai. A cara de Mari fazer assim, não vai. Antes que esse ano acabe, eu vou dizer assim, é porque meu hobby é ter uma casa organizada. E eu comecei a melhorar esses últimos dias. Como eu disse ontem, eu joguei um monte de coisa fora, doei um monte de coisa, a menina veio pegar. Enfim, tô me esforçando nessa coisa de, se eu subir as coisas de Marina e eu sei que Marina vai dormir, já guarda as coisas de Marina. O resto fica para depois, mas é mais fácil. Então, tô conseguindo fazer isso, sabe? Falei muito, falei um bocado. Mas é isso. Infelizmente, eu tenho zero orgulho de ser bagunceira, mas eu sou bagunceira. E o pior é que eu sou aquela bagunceira que quando eu organizo as coisas, eu fico com raiva com bagunça. Porque eu organizo tudo. Aí a Jonatas pega, deixa uma latinha fora do lugar. Eu já fico aqui, olha você, fica aí bagunçando as coisas. Tem que me ajudar a manter a casa organizada. Aí ele olha pra mim e fica assim, não dá pra te levar a sério. E aí pronto. E aí a vida continua. Mas é isso. Eu tô tentando. Eu vou melhorar. Um dia eu vou dar orgulho a vocês. Mas eu sei que esse dia não chegou ainda. Mas eu vou melhorar. Sabe por quê? Porque eu não quero que Marina cresça numa casa caótica e bagunceira. Eu quero instaurar nela esses valores e princípios, sabe, de organização e limpeza. Limpa, eu acho que eu posso dizer que eu sou. Minha casa é limpa, tá? Tipo, isso eu posso dizer que sim. Agora, Mari tá concordando. Tipo, eu sou Eu tô limpinha. É concordando sim, só porque a casa é grande, mas a casa é limpa. Eu estive lá. Tudo que ela tá falando aí, o negócio do parapeito, entendeu? O cachorro que late, o gato que passa em cima, a menina que chora e tira o leite, deixa as coisas pra lá. É tudo verdade, tá, gente? Eu fui, eu tava. É. E, enfim, mas é limpinha, eu sou limpinha. É realmente a questão de guardar os trecos no lugar certo, dar a eles, cada um deles, a sua casinha. E eu vou melhorar. Este ano eu vou fazer uma limpa nas minhas coisas e deixar só o essencial, ou quase só o essencial. E vai ser melhor. A Maína do futuro vai olhar pra trás e vai dizer: conseguiu, ela conseguiu. É isso aí. Eu adorei, adorei, porque assim, eu conseguia ver a Mari meio que dando uma retorcida, assim. Embora ela já conheça, né? Conheça o eleitorado dela, mas ela tava com uma cara assim, tipo, se mexendo, assim. Não sei se era um incômodo de pensar em viver nesse ambiente ou o quê. Enfim, fica aí a questionamento. Mas uma coisa que eu prestei atenção também, que eu fiquei pensando, é nessas pequenas promessas que a gente se faz. E eu já me encontrei também nesse lugar, mas não, eu não sou uma pessoa, como eu disse, não sou super organizada. Mas uma das coisas para mim que eu vi que muda na minha mente é o seguinte: quando eu tô sozinha, eu tenho muito espaço para o meu caos mental. E aí, esse caos, ele vai ultrapassando barreiras, e aí eu começo, tipo assim, eu vou deixando a sala organizada, desorganizada e tal. Eu teve um período que eu morei sozinha aqui,
E eu nunca deixava o meu quarto desorganizado, mas a minha sala sim. Porque, tipo, é muito nessa coisa de deixar a roupa pra dobrar. Inclusive, quando tu falou, eu me lembrei que tem uma que tá na minha secadora desde sábado, e eu não tirei ainda. E aí o que acontecia? Tipo, eu deixava ali, aí eu, enfim, ia vivendo, ia acontecendo nada com tanta energia como no caso de uma casa cheia, né? Que nem é o teu caso. Mas eu deixava o meu caos mental tomar conta. E eu não conseguia. Aí, até que eu passava por um período assim, é como se fosse um ciclo. Aí eu passava pelo período do ciclo que era assim, eu preciso organizar o meu ambiente para poder organizar minha mente. Aí eu fazia isso. Aí eu passava alguns dias assim, numa boa, tudo de bom, e aí de repente vinha aquele pequeno sinalzinho assim de caos mental, e aí eu começava de novo a deixar coisinhas, sabe? E aí pra mim o que eu percebi que muda muito é o ambiente geral que eu tô quando eu tô com outra pessoa. Por exemplo, assim, quando eu morava com a minha irmã, agora morando com o Pir, cara, nossa casa é organizada. Sem mentira, assim, eu acho que também é muito porque ele também é uma pessoa organizada. Não, também é uma pessoa organizada. Tive que rir. Amei a Peraí. risada, eu É uma amei. pessoa organizada. Não, mas é porque olha a pessoa, né? Também é uma pessoa organizada. Gente, comparado a esse homem, ele marca o horário para sair de casa nos minutos. E ele sai. E ele se organiza no calendário dele. Imagina, ele trabalha freelancer, né? Ele tem o calendário dele. Gente, assim, eu acho que ele competiria com a Mari diretamente na organização do calendário. Ele ganha, Mas amiga. assim, Sabe por quê? Porque ele é ele pontual. organiza. Ele ganha porque ele é pontual. Eu não. Ai, é verdade, Eu amiga. combinei Verdade. com o Nath esse final de semana. Amiga, vamos almoçar juntas. Agora a gente tem que ir cedo, porque o lugar X e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, vamos chegar lá de 11h45. Eu cheguei na casa dela 12h30. 12h30 foi a hora que eu cheguei. E o outro detalhe que é o seguinte, a Mari marcou o restaurante e ela não viu que o restaurante estava fechado na hora do almoço. Foi erro de principiante esse daí. A gente chegou lá e É, viu que só abria às 4 da tarde. errei. Fui menina Ney, Enfim. mas Mas bom, Quebec. aí isso tá me inspirando a me manter mais organizado, mas eu percebo que eu tenho núcleos. Eu tenho núcleos de desorganização. E esses núcleos são a minha mesa de escritório. A minha mesa de escritório é meu núcleo de desorganização. E aquele móvel em que a gente coloca as roupas que a gente já usou, mas que ainda quer usar uma segunda vez, porque não precisa lavar, mas aí tu fica naquele móvel, o móvel do o móvel do limbo, né? E aí esse são os meus núcleos de desorganização e a minha mesinha de cabeceira também, que tem livro, enfim, tem meus brincos, tem tudo. E aí esses são os meus núcleos. O resto, eu tenho tentado, a gente tem mantido de uma maneira ok. Não perco as coisas. Aí que tá, né? Eu sou uma pessoa que não necessariamente sou organizada, mas eu não perco. E quando eu perco, e quando é muito raro eu perder, bicho, aquilo me consome. Me consome num nível, assim, eu não me esqueço. Eu não me esqueço as coisas que eu já perdi na minha vida. Porque eu tenho essa questão, assim, então, embora eu não, talvez tenha meio que caótico, nesse caos, eu ainda sei onde achar minhas coisas, sabe? Aí, enfim, é uma outra questão. E aí, indo, né, para um outro lado. Eu queria saber um pouco de vocês, assim, como que, dentro das relações de vocês, isso impacta? Porque, como agora eu já falei, né, da minha, vocês acham que dentro das relações de vocês tem muito conflito em relação a isso? Porque, assim, a gente tá morando com parceiros, né, com maridos e, e namorados. Então, assim, como que é esse ambiente em casa? Vocês sentem que há espaço para ficar dentro dessa caixinha, Mari? Enfim, tu acha, Mai, que tu e o John. Será que é John? Nem conheço ele direito, né? Nem conheço ele, na verdade. É John, tá bom.
que vocês estão mais ou menos na mesma questão, ou que ele talvez te incentiva pra, tipo assim, não, vou ficar mais organizada, porque eu vejo que ele puxa pra outras coisas, enfim. Como que é pra vocês? O pobre do meu marido. É isso que eu tenho a dizer. O pobre do meu marido. Por quê? Olha, gente, ele nem é tão bagunceiro. Assim, né? Não é que ele seja tão bagunceiro assim, né? Porque graças a Deus a mãe dele é o quê? A mãe dele é uma cópia de mim mesma, né? Ou seria eu a cópia da mãe dele? Não sei. Mas, não, calma, a mãe dele ela mede a distância do sofá para o centrinho, porque tem que estar sempre igual. Gosto do padrão. Poderia ser. Eu tenho potencial para ser essa pessoa, porém eu ainda não sou. Ainda. Mas quem sabe um dia. Então, assim, ele não se assusta, entendeu? Com o meu jeito de ser, organizada desse jeito, sabe? Mas, ai, coitado, mas quando ele inventa de ser bagunceiro em alguma coisa, eu fico muito irritada. Eu já fiz até ele criar um calendário no Google para poder ver se eu consigo deixar ele um pouco mais organizado. Ele disse que mudou a vida dele. Eu achei ótimo isso, porém, tentei implementar a agenda física. Já tem uns 3 anos que ele compra. Não entendi exatamente como é que ele usa a agenda dele. Não sei se é um diário, não sei se é um bloco de anotações do trabalho. Não entendi ainda direito, mas o problema é. Ou melhor, não existe problema. O importante é. Eu tô olhando aqui pra agenda dele, que tá aberta sem anotação nenhuma da semana. Não entendi ainda como é que ele usa isso, mas tudo bem. É, o importante é que todo ano ele tá ali gastando aquele dinheirinho agora com a agenda, né? Não sou eu mais. Sabe? Quem gasta com a agenda sou eu. Eu e ele agora também, sabe? É, enfim, então assim, ele não tem muita opção, né? Ou ele anda do jeito que eu quero, ou então eu vou ficar muito irritada. E aí vai ter pega pra capar. E aí eu vou atazanar a vida dele, o juízo dele, até ele entrar nos trilhos. É bem assim equilibrado que a coisa funciona aqui, sabe? É... De outra perspectiva. Lembrando o episódio de o amor tranquilo de Mari. Inclusive, eu meio que falei, né? Eu perguntei, né? Como é que é, tipo, o que você precisa melhorar no seu amor tranquilo, né? Que o amor tranquilo, ele é preenchido de realidade e não de perfeição. E eu falei essa coisa, assim, de controlar, de dar mais espaço para ele também acontecer. Contanto que ele acontece de uma maneira organizada, tá tudo certo. Mas existe esse peso, sim, da organização, porque realmente, às vezes, eu sei que eu posso sufocar. Eu tenho plena consciência. A questão é que eu não sei se eu me importo tanto assim, às vezes, sabe? Se eu tô sufocando ou não. O importante é que as coisas fiquem organizadas. Eu sou essa pessoa. Por isso, minha gente, que o apelido do meu esposo é o quê? É Jó. Porque, na verdade, o Jó da Bíblia foi inspirado nele. Só foi uma questão, assim, de timeline que não deu muito certo. Mas o Jó da Bíblia é inspirado nele, da paciência de Jó, porque, né, ele tem que lidar comigo. Mas assim, a minha organização, gente, é aquela coisa, né? Maiana tem o perfeccionismo dela e ela vai para um canto. Eu vou para outra coisa. Que também tem muito a ver com ansiedade. A minha organização, a Maiana falou assim, né? A minha organização é, é vestida de procrastinação, um negócio assim. Ou é procrastinação vestida de ansiedade, é um negócio assim. É, a minha é muito vestida de ansiedade e não escondo. E não escondo porque é perfeccionismo. Sou, assim, bem orgulhosa de que sou, sim, organizada tóxica, produtiva tóxica. E é isso, né? Esse é o meu parênteses, assim. É fogo. Porque assim, eu fiquei aqui pensando, né? Tipo, eu disse que eu falei essa questão da procrastinação e do perfeccionismo, mas depois eu fiquei falando, meu Deus, que viagens do perfeccionismo. Mas é justamente isso. Eu não quero parar e só botar no lugar. Eu quero parar e organizar direitinho. E aí, como organizar direitinho vai levar tempo, porque o caos está grande, eu fico procrastinando e adiando.
Então, eu acho que eu preciso definitivamente começar a aceitar que feito é melhor que perfeito. Não feito, né? Aquela história de que feito não perfeito. Enfim. E aí, fazer logo esse negócio. Porque pelo menos fica menos coisa depois. Ah, sabe outra dica que eu vi uma vez que eu achei muito legal? Se vai levar menos de 2 minutos, faz logo. Sabe? Se é uma coisa que, tipo, eu só preciso descer, sei lá. Enfim, qualquer coisa da sua vida que você vai fazer, qualquer task que você vai fazer, seja coisa do trabalho, ou de limpar uma coisa em casa, ou enfim, qualquer coisa que você tá adiando. Mas vai levar menos de 2 minutos. Já faz logo. Lavar aquele prato vai levar menos de 2 minutos. Já lava logo. É melhor do que ficar 10 pratos e agora vão ser 20 minutos lavando o prato, sabe? Tipo isso. Mas Jonatas, né? Tipo, ele é muito mais organizado do que eu, mas ele também é bagunceiro. Tipo, o escritório dele não me deixa negar. Ele consegue viver numa paz na bagunça do escritório dele que eu não entendo. É nesse nível, entendeu? Do tipo, eu não consigo entender. Só que, para ele, tudo está organizado. Tirando, assim, tipo, a mesa dele. Você olha, é tipo cheio de coisas, mas ele sabe o que é cada coisa, porque cada coisa tá ali, entendeu? E ele tá bem com isso. Mas no dia a dia de manter a casa organizada, que não é o espaço dele, é a casa, ele é melhor em lavar os pratos pra pia, ou já nem deixar na pia, já botar na dishwasher, sabe? Eu sou aquela que leva o prato até a pia, mas a dishwasher tá logo ali, eu podia abrir e botar na dishwasher. Ele reclama constantemente que eu esqueço. Mas eu tô melhorando em relação a isso. E aí, tipo, ele é melhor. Ela agindo, mas é verdade, eu tô melhorando. Enfim, ele é melhor em tirar as coisas da dishwasher, já guardar. O que é que eu faço? Ele vai tirando da dishwasher e ele tira da dishwasher e já coloca direto na prateleira. Eu tiro tudo da dishwasher e coloco na ilha atrás de mim. E aí eu vou da ilha para as prateleiras e coisas. Porque eu primeiro distribuo onde vai cada coisa, entendeu? Isso é com isso é com aquilo, isso é com aquilo. E o que é que acontece? A vida acontece. Marina me chama, o cachorro late, o gato pula, minha mãe me liga. E aí, quando vê, eu guardei metade das coisas e a outra metade ficou em cima da ilha, porque eu tava organizando e não terminei. Enfim. Ele é muito melhor. E ele vive dizendo que eu dei um golpe nele. Porque lá em casa, né, ele ia, então eu morava com a minha irmã. E diz ele, eu não me lembro disso. Mas ele disse que eu dizia que a culpa da bagunça era da minha irmã. E que quando a gente se mudasse, eu fosse morar, tipo, eu na minha própria casa, minha casa ia ser organizada. Aí ele, toda vez que eu vou na casa da tua irmã agora, é tudo tão organizado. É tudo tão organizado na casa da tua irmã, eu acho que a bagunça era tua mesmo. Aí, o que é que acontecia, né? Eu fico lembrando dessas coisas. Eu, às vezes, entrava no quarto da minha irmã e tava tudo tão organizado que me dava angústia. Aí eu pegava e mudava uma coisa de lugar. Só pelo prazer de criar paz. Ô, amiga, tu fica angustiada aqui também, aqui em casa. Ei, Não, amiga. não. Não, fica não. Não que eu me lembre, pelo menos. Então tem bagunça. Ah, não! Não. Eu não fico angustiada quando eu tô na sua casa, não. Eu cresci, né, amiga? Pelo amor de Deus, você tá falando É um ponto importante. Não, eu agora sou grande. E, tipo, não vou bagunçar a tua casa, né? Mas sabe uma coisa que eu faço na casa das pessoas? Eu parei porque eu descobri motivos além da lógica que eu tinha na minha vida, que era o seguinte. O papel higiênico. A gente já discutiu isso aqui? Acho que não. Eu sei o que tu vai falar. A vocês ordem do papel colocam higiênico. a folhinha. A folhinha do papel higiênico para frente ou para trás? Vocês colocam como? Pra frente, porque se botar pra trás aí tem um desvio de caráter. É um saco. Tu bota como, amiga? Quando tu veio aqui, tava pra trás. Quando tu veio aqui, tava pra trás. Aí eu mudei? Aí depois, eu não lembro se tu mudou, mas aí depois tu postou nos stories, que eu nem sabia que isso existia, gente. Mas aparentemente tem um rolê de gente que acha que papel higiênico tem que ser de um. É tipo comer a coxinha pela ponta ou pelo bumbum, sabe? Aí tem gente que encasqueta com o papel higiênico. Aí Maíra postou nos stories. Aí eu fiquei assim, intrigada. Gente. Aí eu lembro que eu fui ver no banheiro como é que tava o
papel higiênico. E eu descobri que o papel higiênico tava do jeito que Maiana odeia, porque ela colocou lá nos stories. Eu odeio quando, não sei o que lá, não sei o que lá. Nem sei se tu vai lembrar disso, mas isso me marcou, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar que tem gente que tem preferência em como o Que papel liga pra higiênico isso. ele deve sair do rolo, assim, sabe? Nem sei explicar. Sim. É como o Nath falou, é uma questão de desvio de caráter. Então, quando eu vou na casa das pessoas e o papel tá errado, eu troco de lugar. Eu giro pra ficar certo. Mas, o que foi que aconteceu? Recentemente, aqui em casa, tava meus amigos com filhos mais velhos que a minha, né? Tipo, filhos que já andam e fazem bagunça e tal. E eles. Uma das meninas pegou a folha e saiu puxando o negócio. E aí eles falaram, Maiana, quando você deixa assim, nessa forma que você diz que é certo, a criança faz bagunça. Se você gira pro outro lado, é mais difícil de fazer bagunça. Ainda dá pra fazer, mas é mais difícil. E aí, você vai ver quando Marina crescer. E aí, minha gente, eu não tô nem deixando mais o papel higiênico no lugar, porque Marina fica puxando, não importa como eu coloque. Quando eu vejo, ela já puxou o rolo todinho. Aí agora eu tô tendo que tirar do lugar. Então, depois disso, eu parei de mexer no papel higiênico da casa das pessoas, porque vai que é por motivos de a criança faz bagunça, o gato faz bagunça, sei Ela lá. cresceu, ela Mas virou mãe. Sim. eu cresci. Eu virei mãe. Eu entendi que tem certas coisas que não importa se o inventor no dia decidiu que o certo era para frente. Se na vida da pessoa não funciona, vai fazer o quê, né? Enfim, mas voltando a Jonatas. Ele é mais organizado do que eu, mas a gente não é algo que causa conflito na nossa relação. Nem eu estresso ele muito com isso, nem ele me estressa muito com isso. A gente gosta de se piticar, porque dois arianos vivendo junto é assim mesmo, entendeu? Eu vejo que ele deixou uma latinha de Coca-Cola fora do lugar, eu mostro pra ele, jogo no lixo. Ou então, quando eu me estresso, eu vou deixando todas. Tipo assim, eu saio catando da casa e coloco no lugar que ele senta, na ilha, todas as que ele não jogou no lixo. Aí eu boto lá. Se ele se incomodar, ele joga no lixo. Mas normalmente eu só pego e jogo mesmo. E aí ele me mostra, manda foto que eu esqueci de botar o prato na dishwasher, descer na pia, alguma coisa do gênero. Ou ele joga todas as minhas roupas em cima da cama pra eu dobrar, porque ele cansou de. Nem consegui entrar no closet, mas tem 3, 4 coisas de roupa pra guardar. Mas a gente não se bica por causa disso, não. E tu, Nath? Então, eu falei já, eu acho, dentro da minha relação, assim, dei uma pincelada. Eu acho que também não é uma grande questão, mas eu acho que sempre tem margem para implicância, né, em relação a, por exemplo, atrasos. ah, a casa não, assim, eu acho que a gente tem uma parceria legal e consegue deixar as coisas mais ou menos organizadas de uma maneira geral. Eu já falei pra Mari, eu acho, mas enfim, ele tem às vezes o hábito de, tipo assim, tira a roupa e onde ele estava, ele é praticamente The Sims, assim, só que, sabe, The Sims, quando a pessoa sai daquele ambiente, daí fica a roupa e ela vai embora, ele vive no mundo The Sims e daí onde ele se despiu, tá ali, a calça jeans dele, a blusinha, e aí ele troca de roupa e deixa lá. Ah, preciso da minha chave do carro, tá lá na calça jeans que tá no chão. Preciso da minha carteira, tá na calça jeans que tá no chão. E aí o bonito, sabe? Então, acho que são essas coisas e eu aqui com o meu ambiente, a minha mesa que é meio caótica, não tá muito caos, mas ela tem espaço para crescimento. Tem espaço para que o caos se instaure de maneira mais permanente. Aí, quando chega esse momento, eu dou a louca, limpo tudo, organizo e tal, e aí boto coisa fora, mas esse momento ele tem que ser cozinhado. Sabe, ele não é assim, ah, eu vou só pegar e botar isso aqui fora. Não, eu posso eventualmente precisar. Eu sou, assim, eu devo ter pego esse gênio do meu pai, que é, olha aqui essa madeira, um dia eu vou precisar. Aí meu pai colocava no porão de casa. E a gente ficava com aquilo um tempão, até que de repente um dia tinha o uso da madeira. Mas eu tenho esse componente genético aí, eu acho, porque eu também tenho essa mania de pensar, um dia eu vou precisar, um dia eu vou querer tal coisa. E aí eu acho lugar pra guardar. Eu acho lugar pra guardar.
maioria das vezes eu lembro onde é que tá. Mas na maioria das vezes também, em outras vezes também acontece assim, eu sei que eu tenho. Mas aí me mudei, botei coisa fora, desisti daquelas coisas. Já me aconteceu, e gente, é com muito pesar que eu preciso dizer que já me aconteceu de eu chegar num momento que eu precisava de uma coisa, eu lembrava que eu tinha e eu lembrei que eu botei fora. E esse momento foi difícil. Foi difícil, preciso confessar, porque eu fiquei pensando, bicho, é uma coisa que tu nem consegue comprar. Eu tinha, porque tinha no apartamento que eu morei, no primeiro apartamento que eu morei aqui. Aí eu carreguei isso comigo. Enfim, péssimo. Tá, eu acho que agora a gente pode meio que pensando assim por um outro lado, que é como que muita gente fala que, por exemplo, assim, dentro do caos, a gente, como é que é, meio que I thrive, como é que é essa palavra em português? I thrive in chaos. É tipo que eu consigo. Persisto. Tipo, eu sei o que você quer dizer. Não acho que Não é é persisto. Eu persistir, mas acho eu que acho que é num sentido de ter sucesso, é tipo. sabe? Eu me dou bem dentro do caos, né? Mas eu não sei se tem uma palavra em português pra É, traduzir perfeitamente o não sei sentido. também. Não sei também. Eu acho que a gente poderia traduzir assim, meio. Coloquei aqui no Google É tipo, é onde eu Dedo no melhor cu e me Guitar Hero. saio. que Né? Tipo, eu prospera. melhor me saio. É tipo isso. Prospera, eu acho que é. Prospera. Eu Eu queria um prospero no ditado caos. popular. Assim. Ah, Mas tá, vamos dizer que prospera no caos. Queria achar uma outra frase. Vamos pensar nessa semana aí. hum. Meu Até cérebro sair esse episódio, não porque consegue. é isso. Prosperar no caos. Conseguir, assim, muita gente fala sobre criatividade, se desenvolver no caos, sobre conseguir lidar com os imprevistos da vida. E assim, eu preciso dizer que não necessariamente o caos ele me, talvez por conta da procrastinação, né? Mas o caos ele não necessariamente me deixa acabada. Eu sinto que eu fico acabada, mas tem um momento assim, tem algum momento dentro do caos que pra mim ele vira combustível, sabe? Que pra mim vira um- alguma coisa de muito foco que eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer e enfim. E aí, Desespero o nome não disso. necessariamente os imprevistos são, sabe? Talvez, acho que sim. Desespero é o nome do foco, né? E aí, como é que vocês lidam com isso? Porque assim, poxa, hoje a gente teve caos, hein? Mas acho que na imprevisibilidade a gente conseguiu navegar nessas águas, né? Queria saber como é que é pra vocês. O que, assim, eu não sei se responde, mas eu acho que pra mim, quando tá tudo muito certinho, às vezes acaba que isso pode prender você, entendeu? Tipo assim, tá tudo tão organizado que eu não quero nem fazer no seu, sei lá, não vou nem cozinhar porque tá tudo tão organizado, eu vou só comer uma bolachinha aqui. Tá tudo tão limpinho, eu tive tanto trabalho. Ou então, tipo, imagina, tipo, não, a gente tinha super se programado bem direitinho, tinha pauta, tinha tópico, Nath sabia que ela era roxa, eu tinha tirado leite, tudo aconteceu perfeitamente. E aí, alguma coisa saiu do controle da gente e talvez a gente não ia ter conseguido simplesmente continuar, porque a gente tava tão quadradinha dentro de tudo certinho, sabe? Eu não sei se eu consigo responder, mas eu acho que isso às vezes acaba acontecendo comigo. Outra coisa, as duas falaram sobre isso, sobre perder alguma coisa. Eu sempre fico mais desesperada se eu não encontro algo e minha casa tá organizada. Porque eu fico, se não tá aqui onde eu acho que eu botei, vai estar onde? Que não tá bagunçado pra procurar. As coisas não estão caóticas pra eu procurar numa bolsa ou jogada em cima da cama do escritório. Não, eu guardei tudo esse fim de semana. Guardei tudo e mesmo assim eu não consigo encontrar o negócio. Onde é que tá? Aí eu fico desesperada. Tipo assim, não sei, eu não vou achar. Entendeu? Eu não vou achar. Porque tá tudo organizado. Era pra estar à vista. Outro fácil. Agora, se tá tudo um caos e eu não tô achando um negócio, é tipo, vou ter que catar entre a confusão e eu vou achar, entendeu? Eu não sei se isso acontece com vocês, Mari. Provavelmente tem zero experiência com isso. Tipo, eu hoje procurando o cabo do carregador. O cabo do carregador, não. O carregador do laptop pra gente gravar, porque meu laptop tava descarregado. Eu não achava o meu
carregador, que fica sempre no mesmo lugar. Sempre na tomada aqui do meu escritório, que fica atrás do negócio, sempre. De novo, Marita amiga, quer tu se pronunciar. perdeu. De novo? Como assim de novo já aconteceu? Não, Não era o tava aí, cabo tu do... perdeu o cabo carregador. o cabo... Ah, mas ali a gente tinha feito toda uma mudança, a gente tava as coisas por causa do aniversário, e tu trabalhou com as coisas, eu trabalhei lá embaixo, meu monitor quebrou. Meu monitor não, meu computador do trabalho quebrou quando o Mari tava aqui, ele teve que mudar tudo de última hora. Aí eu vou me perdoar. Mas hoje, simplesmente, o cabo fica sempre no mesmo lugar. E aí eu não achava, tipo assim, não é possível. Mas enfim, achei depois. E vocês? Eu esqueci qual era a pergunta, mas eu acho que era uma coisa assim bem provável de acontecer comigo. Não é? Eu tô com esse sentimento. Só não lembro qual era a pergunta. Era sobre o caos, assim, esse sentimento de lidar com Não imprevisibilidade, lido, de lidar não com o gosto caos de em relação a caos, uma necessidade criativa. não tenho necessidade criativa, entendeu? Me bloqueia Eu acho todinho. tão engraçado e interessante. Pô, Desculpa. mas a nossa identidade visual. Não me diga que não te dá um coisinho assim de caos. Amiga, tu tá Eita! Eu vou pegar até a coisando o meu pipoca agora. design. Eu vou pegar Não, até a não tô nem. pipoca. Não, eu não estou falando mal do design. Eu estou falando, eu adoro ele, mas eu gosto que é assim, um pedaço de papel rasgado, aí É uma um foto conceito. sobreposta, sabe assim, que tem esse elemento que não é assim ai, o clean girl, Não, não sei não o sou. quê, sabe? É. Que eu entendo que não tem a nossa cara, mas ao mesmo tempo o design ele mostra um pouquinho desse lado Caótico. bagunçadinho, assim, caótico, né? Tu não acha, Mari? É verdade. Eu Então, nunca parei pra pensar nisso. Mas o que eu acho muito interessante é que normalmente pessoas criativas são caóticas, né? E Mari é, tipo, organizadíssima ao extremo. eu sou a chata do rolê, sim. Mas assim, deixa eu explicar o conceito. O que eu quis trazer com essa coisa assim, meio, né, meio freestyle do nosso design. Que era justamente essa coisa assim, de tipo. Essa coisa meio bagunçada, diga aí. Não quero usar essa coisa bagunçada. Mas assim, essa coisa da instabilidade, da impulsividade, que a gente fala muito, né? De saúde mental e tal, uma coisa assim meio criativa, meio desconstruída, entendeu? Desconstruída. É isso, uma linha meu Pablo Picasso, sabe? Com um toque de anos 2000. É. É esse o conceito. Não fala do meu design. Não diz que o meu design é bagunçado. Mas eu entendi o que tu quis dizer, amiga. Eu tô sendo tóxica. Relaxa. Mas enfim, achei interessante esse conceito, né? Ela conseguiu traduzir uma coisa que não necessariamente representa nem ela, nem o conversa, né? Porque embora a gente esteja gravando hoje no meio de uma maneira bagunçada, a gente não é, tá? A Enfim, gente não é bagunçado. gurias, o que mais vocês têm a acrescentar sobre esse tópico de caos e bagunça e imprevisibilidade e coisas caóticas, energia caótica? Uma coisa que vocês falaram e eu não falei sobre, não comentei, é essa parte da bagunça que não é de casa, né? Não é coisas bagunçadas, mas a mente bagunçada. Nossa, eu até anotei aqui. Não sei aonde. Não sei onde eu anotei no meio da minha bagunça. Mas eu, como a Nath falou, que tipo, que a comunicação é bagunçada, você falou algo assim. Eu sinto que meus pensamentos são muito bagunçados. Não importa se a minha casa tá organizada ou não. Eu não sinto meus pensamentos menos bagunçados quando tá tudo em ordem, sabe? Tipo, óbvio que eu fico mais calma e tranquila no ambiente que está limpo e organizado. Eu sinto isso. Mas os meus pensamentos, eles são sempre caóticos. A forma como eu me comunico é caótica. Eu lembro que uma vez eu conversando com a psicóloga, ela era TCC até, amiga. Ela dizendo que normalmente a gente escolhe um tema pra ir tratando, alguns, né, tipo, algumas consultas subsequentes, assim. Aí quando a gente meio que tem aquilo mais resolvidinho, a gente vai trazendo outro tema. Minhas consultas de terapia, tipo assim, aí eu lembro que ela falou, tipo assim, você é o tipo de paciente que só precisa falar, entendeu?
Não precisa seguir nenhuma ordem. É aquela coisa bem da. Como é que, Nath, que tu falava da associação? Uma livre Livre. associação. É. Livre associação. Minha mente. Minha mente, ela está sempre livremente associando, desassociando, falando. Tipo assim, é uma constante combustão de coisas na minha mente. E Manu vivia falando. Manu, quem já escutou os episódios sabem, né? Tipo, minha nutri querida do coração. Ela sempre falava, mas tu já meditou? E eu, não meditei. Ela, eu acho que tu devia tentar. E eu, tipo, não é pra mim. Muitos thanks, mas não é pra mim essa história de meditação. Imagina eu parada, só pensando, tentando. Não vai dar. Aí chegava outra consulta, ela, mas tu tentou meditar? E eu, não, mano, não tentei meditar. Aí chegava outra consulta, mas eu acho que você podia tentar. E aí, um belo dia, eu fiz, quer saber? Eu vou tentar esse negócio. Eu botei um negócio da Netflix que tinha do Headspace. E, minha gente, eu lembro de, tipo assim, pode ter silêncio na minha cabeça. Pode ter calmaria. Sabe? Tipo assim. E aí eu fiquei em pânico. Porque eu lembro que eu falei pra ela, Manu, eu já tô sentindo tipo, depois de 1, 2, 3 sessões de meditação, sei lá como é que foi. Mas assim, eu já tô sentindo coisas positivas, mas eu agora tô com medo, porque eu me conheço, eu sei que eu vou parar, não é um hábito que eu vou criar e todo dia eu vou fazer, e aí eu sei que eu vou regredir, e aí eu vou estar sempre sentindo falta de como era bom quando eu fazia, e aí eu não vou conseguir voltar, porque vai ser tão difícil. E ela, Mariana, para tudo, entendeu? Para. Só curte o momento. Faz a meditação quando der, não tem compromisso, não tem obrigatoriedade. Quando der, tu medita e os benefícios deles vão ser acumulados, sabe? Aí, resultado, o que aconteceu? Eu parei de fazer. Até hoje eu fico, vou voltar a meditar, mas vou meditar todo dia. E aí, como eu sei que quando eu vou meditar todo dia, eu não volto a meditar. Mas, preciso dizer que ela estava certa e que é muito bom. E que é possível ter paz e calma e silêncio na sua mente. Chocante. Várias coisas eu aprendi. Tipo aquela coisa para os ouvintes e vocês, não sei se vocês já meditaram, mas aquela coisa de que, tipo, eu não sou meus pensamentos, sabe? O pensamento pode vir caótico do jeito que for, louco do jeito que for. Ele não é um reflexo de você. Ele é só um pensamento. Você pode adotar ele e se reconhecer nele. Ou você pode dizer, nada a ver esse pensamento. E jogar ele fora. Ou, melhor ainda, aquela coisa da pista. Não sei se vocês já ouviram, que você pode lidar com os seus pensamentos, do tipo assim, você tá sentado na frente de uma estrada e os carros estão passando. Você não precisa acompanhar cada carro que tá passando e você não precisa pegar suas coisas, entrar nos carros que estão passando e ir embora dentro desses carros e tentar controlar os carros. Não. Você pode simplesmente sentar na frente da estrada, ver os carros passando e deixar eles irem. E essa é meio que uma estratégia de meditação, sabe? Você parar, observar seus pensamentos, eles vindo, eles indo embora, e deixar que eles se vão sem que você se apegue a eles. Nossa, maravilhoso. Pra minha mente caótica, esse exercício de meditação é muito bom. Mas enfim, é isso. Amei. Tem uma outra coisa que eu uso antes da Mari vir e dar a sua aula de truques de organização, que eu acho que ela já tem falado aqui por muitas vezes, ela já falou de várias ferramentas. Uma pra mim que acaba ajudando, Mai, inclusive, talvez até nessa coisa do tipo assim, não tô muito legal e eu tenho que organizar minha cozinha, mas eu não tô com vontade, eu boto o Pomodoro. Eu faço assim, não, agora eu vou fazer só 25 minutos. E aí eu faço 25 minutos, geralmente é mais do que tempo suficiente para dar uma organizada no que eu precisava, enfim, dar uma tapeada, e aí eu consigo até encerrar antes do que eu precisava, mas eu percebo que é uma coisa que eu acabei treinando a minha mente, de tipo assim, não, eu vou começar, eu só preciso de 25 minutos, e eu começo nessa vibe. Vou só trabalhar aqui meia horinha. E aí tu entra até entrar no tranco, pra mim é o que tem me ajudado, e aí eu consigo depois desenvolver por bastante tempo. Gente, então, assim, sou tóxica, então aqui vai cronometrar o seu tempo, comprar sua agenda já em setembro, agosto, que nem eu faço. Em agosto eu já compro minha agenda do próximo ano, né?
E aí, o que mais? Eu sou muito adepta do Pomodoro, sim, vários post-its por toda a casa, né? Bloquinho de nota. Quanto mais bloquinho de nota, melhor para organizar as loucuras todas, né? ChatGPT também. Aí eu fico lá conversando com o ChatGPT, eu tô pensando nisso aqui, não sei o que, não sei o que lá, me dá dica de produtividade. Enfim, é basicamente isso. A minha organização vem justamente do caos da minha cabeça, que vem, né, se tornando cada vez mais caótica. Porque medicada ela é ótima e ela não toma medicação. Então eu sinto cada vez mais necessidade de ser organizada. E aí, para isso, o céu é o limite, né? Eu vou assim escalando. Então, é, adoro ver coisa no TikTok de organização, comprar coisa de organização, post-it, canetinha, agenda. É isso, é isso. Eu acho que eu vou me ater ao básico bem feito, né? Que é cronometrar o seu tempo, prestar atenção no seu tempo, prestar atenção em quanto tempo você faz as coisas, né? E a agenda. A agenda para mim é. Ai, Trello. Quando eu não sei o que fazer na minha vida, eu abro um Trello também. Dedico esse episódio ao Trello. Então, muito que bem. Eu acho que aqui no meio desse caos e dessa bagunça, um pouco de organização, né? Assim, tentando organizar mentalmente nossos pensamentos. Tá aqui o nosso episódio sobre caos e ordem. E existe alguma pergunta sobre quem vai a estrelinha, sobre para quem vai a estrelinha desse episódio? Pra mim não vai. No caso, já deixando claro aqui que a gente tá dando. Como assim? Porque pra mim a estrelinha do episódio poderia ter duas questões, que é a pessoa mais organizada. Não, três questões. Uma, a critério. A pessoa mais organizada, Mari. Aí A não tem pessoa graça. mais de boa com o caos e desorganização, acho que Maiana. A pessoa mais desorganizada, eu acho também que é tu, Mai. Não, então, o que eu Das ia coisas dizer. da casa. Tá, Só por isso. eu vou me pronunciar. Eu acho que a Julinda deve ir para a Nath, porque ela é a mais balanceada. Eu achava que ia ser os teus três termos. Tipo, o extremo de Mari, super organizada, tóxica. O extremo de Mai, meu Deus, puro caos, coitada dela. E Nath, que consegue, ó, tá aqui naquele... Como é tu que é de exatas? Como é aquele gráfico que é assim? Aquele gráfico Na que tá aqui, ó. interseção. Entendeu? Tem aquele negócio. A interseção, obrigada, Quem amiga. é de exatas aqui? Será que Não, biologia é mentira, tu é de exatas, gente? ciências. Acho que não, né? É não. É o quê? Não sei, acho que. Biologia não é o quê? É o que a gente fala. Eu esqueci. Sei Então, lá, é ciências. olha, eu acho que é a mais equilibrada. Então eu acho que nem um caos, nem uma organização caótica de Mari, entendeu? Que é tão organizada que é complicada, entendeu? Nath, que vive ali nos dois mundos, entendeu? Aproveitando um pouquinho daqui, aproveitando um pouquinho dali e seguindo. Eu acho, meu voto é pra Nath. Sabe que eu entendo que eu acho que eu achei uma certa paz entre esses meus acordos, né, pessoais. Seja entre mente caótica, eu entender que eu preciso organizar o meu ambiente, ou seja entre ter um acordo de ter micro ambientes caóticos, que seja a minha mesa de coisa e a minha meu móvel de roupa que dá para usar mais de uma vez antes de lavar. Talvez, acho que pode ser. O que é que tu acha, amiga Mari? Amiga Mari. Amiga Nath, amiga Mari. Eu acho um bom parâmetro colocar no meio. Então deixamos assim, gente. A estrelinha vai pra mim. E obrigada. Aqui, ó. A minha estrelinha. Eu tenho até ela aqui. Porque esses dias eu tive que trocar de bolsa. Ai, cadê? Eu acabei de lembrar de um negócio. Parabéns pela sua estrelinha, Nath. Mas A sabe o que minha estrelinha aconteceu? de You Did It. Yay! Ai, não dá pra ler. Não. A Mari me deu. You Did Oh. It. Sabe o que Não dá pra aconteceu ler. ontem que foi um choque para todos os envolvidos? Vocês escutaram? Diga. Então, o que aconteceu ontem que foi um choque para todos os envolvidos. Minha bolsa do trabalho tava no chão da sala, não sei porquê, não me pergunte, caos, bagunça. E aí, Marina tava tentando tirar as coisas de dentro, mas tava, tipo,
o zíper tava fechado. Só que ela era aquela bolsa tipo bag. E aí, pela lateral, assim, tipo, fica 2 buraquinhos que ela conseguia botar a mão e puxar as coisas. Aí João foi abrir minha bolsa pra botar dentro e ele ia falar do tipo, ai, ele já tava, antes mesmo de abrir, ele já reclamava da bagunça da minha bolsa. E ele fez, tua bolsa tá tão organizada. Aí eu fiz, ai, obrigada, é sempre assim. Aí ele riu, porque ele sabe que não é sempre cheio de tudo dentro da minha bolsa. Mas ele fez, não, mas realmente não tá lotada de coisa e tá organizada. Eu fiz, eu sei, eu organizei a minha bolsa. Ele ficou chocado, eu fiquei chocada, todos ficamos chocados, porque nem eu esperava que minha bolsa estava organizada, eu nem lembrava. E é isso. Cruz. Cruz. Então tá, gente, estamos em todas as redes. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com os amigos de vocês, enfim, quem acha que poderia ajudar a ouvir esse episódio, ou então, pelo menos, só para dar umas risadas. E, enfim, era isso, né? Vamos de cruz, como diria. Me lembrei. Ai, não quero nem falar. Vamos embora. Tchau. Gente, vamos de cruz. Cruz, tchau. Tchau.